O Revista Brasil TVT conversa agora com o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Boa noite, senador. Prazer falar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Boa noite, é um prazer poder falar com vocês e com todo o pessoal da TVT. Prazer é todo nosso, viu, senador? E eu já quero começar falando com o senhor sobre a apresentação do relatório final, na qual o presidente Jair Bolsonaro foi imputado em 9 crimes. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente aí essa repercussão desses trabalhos ao longo desses meses aí de apurações, né, investigações, ouvindo testemunhas, relatos, e agora o relatório final imputando ao presidente 9 crimes. Bem, na verdade, eu acho que a CPI cumpriu até agora um papel muito importante. Ela conseguiu, como eu já disse algumas vezes, catalisar a atenção da opinião pública brasileira, a insatisfação de milhões de brasileiros e de brasileiras e conseguiu mostrar ao povo brasileiro quem são os verdadeiros responsáveis por essa tragédia sanitária, econômica, política, social e, sem dúvida, o principal responsável foi o presidente da República, juntamente com o seu governo. Nós conseguimos provar que o governo adotou uma estratégia de enfrentamento à Covid-19, que foi uma estratégia, eu diria, criminosa, um crime doloso, a chamada busca da imunidade coletiva ou imunidade de rebanho por meio do aumento da intensidade, da amplitude e da transmissão da doença. E todos os outros crimes que advêm daí são, vamos dizer assim, completamente linkados e causados por essa concepção. O relatório situa muito bem isso e atribui a Bolsonaro não somente a prática desse crime, que é o crime de epidemia com resultado morte, que poderá dar a ele de 15 a 30 anos de prisão, se ele vier a ser julgado por isso, além de outros crimes que decorrem dessa estratégia assassina, no meu ponto de vista. Senador, quero trazer um episódio que aconteceu na quarta-feira, no dia da apresentação do relatório, que foi o seguinte: o senador Flávio Bolsonaro foi questionado pela imprensa sobre a reação de Jair Bolsonaro quando recebeu esse documento e disse que o presidente teria gargalhado, né? Omar Aziz, o presidente da comissão, durante fala na sessão, ele lembrou que, inclusive, Jair Bolsonaro também gargalhou e fez piada, imitando alguém se asfixiando, morrendo pela Covid-19. Ele lembrou disso e falou que ninguém vai aturar o arquivamento de um relatório como esse, que traz crimes tão importantes que foram cometidos durante essa pandemia. O meu questionamento em relação ao posicionamento de vocês, senadores, eu sei que parece que há uma conversa, inclusive, para entrar com um pedido de impeachment de Augusto Aras, caso ele resolva arquivar de alguma forma esses crimes que estão agora nas mãos dele. Eu queria uma avaliação sua, essa conversa de fato, o que vocês esperam do Procurador-Geral da República em relação a esse relatório? Bem, nós esperamos que ele cumpra o seu dever, que ele honre uma carreira exitosa que ele tem no Ministério Público, uma carreira respeitada, e como tal, eu creio que ele não vai ignorar a gravidade dos crimes que são imputados ao presidente da República, e eu acredito que ele vai cumprir a sua responsabilidade, instalar processos para avaliar cada um dos crimes comuns cometidos pelo presidente da República. Né? Obviamente que se ele não vier a tomar uma postura clara, decisiva nesse sentido, nós temos um mecanismo de apresentar ao Supremo Tribunal Federal uma ação subsidiária pedindo que o próprio Supremo dê encaminhamento às denúncias que foram feitas, inclusive determinando ao Ministério Público, à Procuradoria-Geral da República, que abra um processo. Nós cremos que não será necessário chegar a esse ponto, e muito menos há qualquer interesse, qualquer suposição de que
quem quer que seja no Senado tenha interesse ou disposição de promover o impeachment do Procurador-Geral da República. Agora, obviamente, que nossa expectativa, e do Brasil também, é de que esses crimes possam se transformar de indícios e evidências em processo. Senador Humberto Costa, o relatório traz aí indiciamento não só do presidente Jair Bolsonaro, imputa aí 9 crimes, mas também seus 3 filhos parlamentares, ministros, ex-ministros, empresários, enfim, uma gama de cidadãos e pessoas do Brasil inteiro constam aí no relatório para serem indiciados, apontado na leitura do relatório. A pergunta é, expectativa para esta semana que se inicia, relatório? A expectativa é de que nós vamos conseguir, na terça-feira, chegar antes da terça, mas no dia chegarmos à votação, mas antes disso chegarmos a um entendimento no grupo que hegemoniza a condução da CPI, que é o chamado G7. Né? O relatório apresentado pelo senador Renan, ele foi muito bem recebido pelos integrantes da CPI, especialmente desse grupo. Ele é um relatório muito duro, eu diria até demolidor, mas, ao mesmo tempo, é um relatório denso e muito bem fundamentado. Nós não queremos, de forma alguma, que o primeiro procurador, o primeiro juiz que tiver acesso a esse caso, ele venha a arquivá-lo por considerar que há imperfeições de ordem jurídica. Por isso que nós optamos por chegar a um perfeccionismo jurídico para a feitura desse relatório. Né? Algumas lacunas que havia foram preenchidas agora ao longo dessa semana. Eu creio que novos nomes irão ingressar nessa lista de indiciados, empresas também, e creio também que alguns outros talvez venham a ser retirados, porque, de alguma forma, a CPI também pode cometer algum tipo de equívoco, né? Mas eu não tenho dúvida de que na terça-feira nós iremos aprovar esse projeto, essa proposta, e já na quarta-feira nós queremos levar ao presidente da Câmara e ao Procurador-Geral da República. Senador, sobre questões jurídicas que você comenta agora, eu vi uma explicação sua, inclusive, falando que sobre a retirada do termo homicídio, porque o homicídio você tem que depois listar, né, o nome dessas pessoas que foram assassinadas. Isso, em termos de justiça, seria bastante complicado. Mas eu queria uma avaliação sua sobre a troca da palavra genocídio para a palavra de crime cometido contra a humanidade. Porque a CPI, durante todos esses meses de trabalho, durante todos os dias de sessão, o presidente foi chamado de genocida, né? Então, assim, por várias vezes. E daí, esse relatório final não traz essa palavra que tem sido muito importante para a crítica ao presidente Jair Bolsonaro. Então, eu queria te ouvir sobre essa retirada da palavra genocídio, substituída por crime contra a humanidade. Bom, na verdade, a colocação genocídio, que tem sido utilizada frequentemente nos movimentos, nas ações, no próprio Congresso Nacional, ela está, nesse aspecto, revestida de um conteúdo político, que vai continuar a ser utilizado independentemente da posição que a CPI tome. Se você me perguntar se juridicamente o presidente Bolsonaro é um genocida, eu direi que ele é um genocida, pelo conjunto das coisas que ele, no seu governo, tem feito em relação às populações indígenas, quilombolas e outros povos vulneráveis. A grande questão para nós é que nós conseguimos fazer essa colocação se nós levarmos em conta o conjunto da ação do governo. No entanto, a CPI ela foi definida exclusivamente para investigar a pandemia. Então, nós estamos investigando a postura do governo, a ação do governo em relação à pandemia. Quando nós
fazemos esse corte, nós não conseguimos enquadrar perfeitamente, do ponto de vista jurídico, a condição de genocídio. É verdade que o governo permitiu a quebra de barreiras sanitárias, a entrada de grileiros, a entrada de garimpeiros em terras indígenas, inclusive transmitindo o coronavírus aos indígenas. É verdade que o governo vetou um projeto que buscava garantir água, alimento, leito de UTI, vacina para os povos indígenas, mas o Congresso Nacional derrubou esse veto. O Supremo também tomou posições que obrigaram o governo a dar digamos, uma atenção diferenciada aos povos indígenas, né? Sabemos que o governo distribuiu cloroquina para essas comunidades e permitiu que, de certa forma, nós tivéssemos a disseminação de notícias falsas sobre vacinação e outras coisas mais. No entanto, o crime de genocídio ele prevê outras coisas, como, por exemplo, o assassinato direto de pessoas. Em relação à pandemia, isso não pode ser colocado. O impedimento de procriação de pessoas daquela etnia ou daquele grupo social. A remoção forçada, especialmente de crianças, de uma região para outra, com afastamento da família. Então, na verdade, se nós formos juntar com as outras coisas que o governo fez, a permissão que o governo deu, na prática, que em algumas aldeias tivesse havido massacres praticados por jagunços, a não demarcação de novas terras indígenas, a ação que o governo sustenta no Supremo para estabelecer um marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Se nós juntarmos isso tudo, sim, nós podemos classificar como genocídio. E o outro aspecto é que, no caso do Tribunal Penal de Haia e o Estatuto de Roma, que é o que nós queremos aplicar a Bolsonaro, ele atribui o mesmo peso do crime de genocídio a outros crimes contra a humanidade. E nós listamos ali extermínio, perseguição de povos vulneráveis e atos desumanos. Então, por uma coisa ou pela outra, ele vai estar lá no Tribunal de Haia, numa comunicação que deverá ser feita por um conjunto de instituições brasileiras. Perfeito. Senador, agradeço a sua participação, as explicações que você traz aqui para a gente, nos ajuda a entender o que foi e a importância desse relatório, que inclusive vai ser agora... Eu que agradeço a vocês, deixo o meu abraço a todos que acompanham a TVT. Abraço, senador, até a próxima.